Minha gente querida, que alegria estar com você mais uma vez aqui no nosso programa Família Café. E hoje a gente vai tratar de um dos temas mais difíceis de ser tratados pela sociedade, não apenas no âmbito religioso, mas pela sociedade. Para você ter uma ideia, um dos escritores franceses mais conhecidos, um escritor de cunho existencialista chamado Albert Camus, vai dizer que esse é o maior problema filosófico, ou seja, é o problema de maior dificuldade, que é o suicídio. E não é um momento, não é um problema, não é um tema, melhor dizendo, fácil de se tratar. É um tema com um grande grau de dificuldade. Mas eu queria ler um texto para você e depois nós pensarmos um pouco sobre essa temática. O texto se encontra em Mateus, capítulo 11. Se você tiver com a sua Bíblia aí, Mateus capítulo 11, verso 28, diz assim: Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Por que é um tema muito difícil de se tratar? Porque na maioria das vezes essa temática ela vem a partir de um percurso, de uma equação, de um processo que é um processo extremamente doloroso. Tem pessoas que passam por crise. Para falar a verdade, quem é que não passa por uma crise? Todos nós, em algum momento, em algum âmbito da vida, estamos passando por crises das mais distintas possíveis. Tem gente que passa por crises financeiras, outros passam por crises conjugais, crises emocionais, crises espirituais, e é a crise o motor de crescimento, de desenvolvimento. É ela que tira a gente de um processo de estagnação para um processo de maturação, de fazer a roda girar para que a gente não possa, de alguma maneira, se acomodar. Mas existem alguns momentos e alguns determinados processos de crise na vida de um ser humano que faz aquela pessoa encarar aquilo como um fim em si mesmo. E talvez você que esteja me ouvindo, tal como eu, já tenha percebido ou atentado nisso para a sua própria vida. Um momento em que a crise ela viveu um status de estagnação e a gente não conseguia realizar um momento pós aquele. Para a gente o que existia era só aquilo, não existia um outro porém, não existe um outro mundo, um mundo possível após aquilo que a gente estava passando. Viver a crise é algo extremamente doloroso. Tão doloroso que as pessoas que vivem aquilo como um fim em si mesmo caem naquilo que a gente conhece como depressão. E aí aquelas pessoas que caem numa depressão às vezes são alvo de determinadas frases feitas que são de extremamente mau gosto, de extremo mau gosto, são dolorosas. Pessoas que às vezes são atingidas por determinadas palavras do tipo: para com isso é bobeira, isso é coisa da sua cabeça, não tem nada a ver, vamos, segue a vida. Ou às vezes aquela pessoa que diz: isso daí é porque você não tem nada para fazer na vida, vai procurar mais ocupações, procura mais emprego, procura para você estudar mais, ler mais ou alguma coisa parecida com isso, como se isso fosse uma receitinha que fosse fácil de recepcionar. Era só administrar e você recebe, toma aquilo e pronto, acabou. Resolve o problema. E às vezes tem muitas pessoas que vão chegar assim: levanta disso, levanta daí, levanta da cama, larga de ser boba, isso daí, larga de ser bobo, isso daí é coisa que passa, e passa muito fácil. Ou se não, até mesmo, pessoas que dizem: olha, você tem que tomar cuidado, porque o que você está sofrendo, você não está pensando em pessoas que sofrem mais. Vai ver a guerra na Síria, vai ver as pessoas que morrem de fome na África, vai ver pessoas que estão morrendo aí com dores e com doenças que são irremediáveis. O que você está passando é nada perto dessa conjuntura de dor de outras pessoas. E aí a gente vai começando a jogar para aquelas pessoas como se aquilo que elas sentissem fosse uma nulidade. Eu não tenho que levar em conta aquilo que a pessoa está passando. E aí tem outros também, para finalizar o arco de pessoas que são extremamente reducionistas, que vão começar a vomitar, e desculpe o termo, mas vomitar uma série de versículos bíblicos como se eles tivessem o poder de uma pedra filosofal ou de um aspecto supersticioso, que ao ouvir ou ser tocado resolve o problema de uma hora para outra. Não é assim. Não tem um aspecto tão fácil. A pessoa que está passando por isso, ela está passando por um aspecto de grande fragilidade. E não adianta
se entender como a medida de todas as pessoas. Ou seja, isso que você passou eu encarei de outra forma, e você deve encarar da mesma maneira como eu encarei. Nós passamos e respondemos para as mesmas experiências de maneiras distintas. Não adianta você formatar esse tipo de coisa. Eu fiz isso ou eu respondi dessa maneira. Tem gente que chora, tem gente que se tranca, tem gente que sorri, tem gente que simplesmente expressa um ar de leveza. Não adianta você padronizar que as mesmas experiências terão as mesmas respostas para pessoas que são distintas. As coisas são distintas, as respostas são distintas. Então não se use como a medida de todas as coisas, de todas as pessoas, porque não funciona desse jeito. E aí a gente vai começar a perceber que no final das contas, o que essas pessoas, principalmente, o que elas mais precisavam era apenas de uma escuta, de você emprestar sua escuta para ela, de você dar o ombro para ela, de você dizer para ela: conta comigo, eu estou aqui, levar um café na cama, dar a ela alguma coisa que pudesse mostrar dedicação da sua parte, cuidado, e esse cuidado que cura, que traz vida e que traz de alguma forma a possibilidade de sanar dificuldades que para aquela pessoa até então eram impossíveis, eram intransigentes, e que se você simplesmente gerar cuidado, aquilo dali pode tomar uma perspectiva completamente diferente para aquela pessoa. E esse tema de suicídio, e a gente está passando sobre esse trajeto, crise, depressão, desejo pela morte, suicídio. Às vezes essas pessoas, elas estão vivendo isso de uma forma muito sutil, e elas transparecem isso de maneira muito sutil, a tal ponto que eu e você não conseguimos perceber, não conseguimos ver a denúncia disso, não conseguimos captar as palavras, as atitudes, os sentimentos, não conseguimos fazer isso. Nós vivemos de um lado para o outro e não ouvimos ninguém, não percebemos ninguém. A vida é um corre-corre, e a gente se justifica e usa isso como uma muleta para não perceber o outro. Diante disso, coisas e situações ou propostas e programas tais como talvez você já ouviu falar ou está até saturado de ouvir, tal como a baleia azul, que eu não quero entrar em questão da historicidade ou se é conspiração, se aconteceu tanto tempo atrás ou está acontecendo agora, mas isso só mostra a fragilidade das pessoas. Pessoas que estão vivendo, jovens, adolescentes ou pessoas de qualquer idade que estão vivendo dentro de um aspecto tão frágil, tipo muito parecido como uma casca de ovo, e que no final das contas pode ser quebrada e arrebentada ao chão a qualquer instante e a qualquer momento. Jesus está dizendo para você: eu estou aqui, eu quero que você venha a mim. Você que está cansado e sobrecarregado, você tem sobrecargas, e às vezes não tem muita gente que te entenda, mas eu oro ao Senhor que pessoas se mobilizem ao seu lado, e se você é uma pessoa que está sofrendo, que você possa perceber a paz e a companhia do Senhor, e se você é uma pessoa que está perto de quem está sofrendo, pare de usar frases feitas, de ter reducionismo, pare de conjunturas religiosas que não trazem pauta de vida, mas que você possa olhar para o outro com um olhar de cuidado, com um olhar de amor. Tem muita gente que não percebe que o outro precisa é apenas um olhar atento, um olhar que se demore um pouco mais. Eu quero orar por você que está passando por um problema muito sério em relação a isso, ou por você que está do lado de alguém que está passando por um problema muito sério e que precisa ajudar essa pessoa. Vamos orar? Deus, eu coloco a vida dessa pessoa nas mãos do Senhor. Essa pessoa que está sofrendo, que está passando por profundas dificuldades e que precisa da tua ajuda. Eu peço que o Senhor a auxilie para que ela possa sentir vida ao redor dela, cheiro de vida ao redor dela. Eu peço por aqueles que a acompanham, que a rodeiam, que possam estar junto dela, ajudando. Eu peço isso no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você e pense muito nisso. Deus possa gerar vida na sua vida. No nome de Jesus eu peço isso. Até o nosso próximo programa.